A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal Movimento Pentecostal no YouTube. Bom, estamos aqui para continuar a nossa saga, a nossa série de livros, de dicas, nossa série, na verdade, de análise das Bíblias de estudo no que diz respeito a 1 Samuel 28. Muito pedido dos irmãos, né? Quero dizer aos irmãos que nós temos os reviews, as lives. Hoje é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Para mim, tá? Eu gosto muito da NAA. Muita gente está criticando a NAA, mas é difícil é fazer uma obra dessa, né? Criticar é fácil. Eu gosto muito da NAA porque ela tem um conteúdo muito vasto em estudos e vem com uma atualização das Bíblias de Almeida, uma atualização fiéis, não tanto fiéis assim aos textos originais, como o pessoal sempre argumenta, mas fiel a antigas traduções, como é o caso das Almeidas, Almeida atualizada, Almeida revista corrigida. Então você tem uma atualização destas que acabo de citar aqui. A Bíblia Estudo NAA é simplesmente maravilhosa. Esta aqui nós já mostramos, então peço que você assista os vídeos para você ver sobre esta preciosidade. Hoje nós vamos, no entanto, ver, será que em 1 Samuel, capítulo de número 28, será que ela apoia mesmo a questão do espiritismo, como o pessoal vem perguntando-nos aí? Deixa o teu joinha, se inscreve no canal, tá bom? Não esquece de deixar o teu like, ok? Vamos lá. E seja membro também do nosso canal. Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada, é a Bíblia que nós vamos estar dando uma olhada agora, tá ok? Como disse a vocês, é uma Bíblia muito completa, né? E não é complexa, é completa. Estudos é o que não faltam, né? Estudos é aqui, ó, tipologia, ó, para estudo de tipologia, quer entender o Calvário, etc, etc. Estuda o tabernáculo. Vamos ao livro e capítulo que nos interessa. 1 Samuel, capítulo de número 28. Se você quiser ver mais sobre esta Bíblia, é só você procurar aqui no nosso canal, nas nossas playlists de reviews de Bíblias de estudo, a gente mostra muito melhor, tá? Mas atualmente nós queremos ver apenas sobre o texto de 1 Samuel, capítulo 28, onde aparece um suposto espírito dizendo ser Samuel. Nós já vimos aqui no canal porque que biblicamente falando Deus não mudou e tampouco permitiria ou usaria um espírito para falar de um morto para falar com Saul. Deus, já vimos aqui e já provamos biblicamente em nossas lives porque que Deus jamais abriria exceção ou permitiria, como muitos estão achando, mas não provando na Bíblia essa possibilidade. Muito pelo contrário, né? Capítulo 28 de 1 Samuel, você tem as notas dos versículos 12 em diante, né? Porque diz assim: quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Aqui está o texto que afirma, é um texto narrativo, portanto não é doutrina, nem é brecha para crer nisto, mas é uma história contada. Está apenas relatando um caso, entre outros motivos que nós já estudamos aqui. E você que é membro já estudou comigo também sobre tipos de linguagens da Bíblia nas nossas aulas aí para o clube de canais. Você que não for assinante e desejar ser, pode vir estudar conosco. Nós estudamos, acho que foi hermenêutica das escrituras. Nós estudamos aí na aula básica de hermenêutica sobre os tipos de linguagem, entre eles parábolas e etc. Bom, vamos então dar uma olhada aqui no que está dizendo a Bíblia, o comentário da Bíblia de Estudo NAA. No capítulo 28, versículo de número 3 a 25, temos uma nota desse capítulo de versículos que tem o título de A Médio de Endor. Saul enfrenta terríveis adversidades iminentes, invasão dos filisteus,
Em seu apuro, ele aparentemente chega à conclusão de que o único que pode guiá-lo é o profeta que lhe disse que ele havia sido escolhido por Deus como rei para salvar Israel dos inimigos. O contato com os mortos era proibido pelo Senhor, diz aqui a Bíblia, mandando ver notas de 28, 3 a 4, como Saul bem sabe. Mas, mesmo assim, ele vai em frente. Esta passagem não deveria ser usada como argumento em favor de sessões espíritas, embora sugira que em algumas circunstâncias um médium pode ser capaz de entrar em contato com os mortos. Ela enfatiza o erro da prática. Além disso, a única mensagem de Samuel já morto, além de uma repetição de mensagem de rejeição de Saul, era que Saul e seus filhos morreriam. O cronista menciona especificamente este incidente como uma das razões para a morte de Saul. Deus condena Saul por causa de ter também consultado a pitonisa, e reprovou então o Senhor. Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium. As informações do texto, do comentário de rodapé da NAA é o seguinte. Para o pessoal da NAA, ele está dizendo que ser possível consultar, porém era proibido. Discordamos da posição que era possível. Não é possível e não é proibido. Portanto, a NAA não reconhece ser um demônio. Pelo menos até a presente nota que estamos vendo, do 3 a 25. Outra questão aqui que aparece aqui, que a gente deve dar uma olhada aqui, é que, apesar disso, ele está dizendo, biblicamente é exatamente assim, lá em Crônicas, 1 Crônicas, nós temos a Bíblia afirmando que Deus reprovou essa ação de Saul. Então, se Deus reprovou essa ação, porque pois Deus permitiria ou usaria de falar com quem ele nem queria falar, ainda mais através de alguém falecido, não é? Então a NAA, ela apenas abre uma brecha para se crer na possibilidade de mediunidade. Ou seja, é possível alguém fazer isto, conseguir acesso aos mortos, a comunicação com eles, mas não é legítimo biblicamente. Equivocado teologicamente, biblicamente isso. Nem é possível e nem é permitido nas Escrituras. Vamos lá. Agora nós temos aqui outra nota aqui, né? Nós temos aqui outra nota aqui, que é as notas dos versículos 3 a 4. Nós temos outra nota que diz assim, que é a nota seguinte. O versículo 3 dá as informações necessárias para entendermos o restante deste capítulo, lembrando o leitor que Samuel estava morto e afirmando que Saul havia eliminado médiuns. O versículo 4 salta cronologicamente para um momento que se passa no capítulo 29. Aqui os filisteus já estão em Sunem, uma cidade no lado norte, oposto do vale de Jezreel, desde o monte Gilboa. As leis mosaicas proibiam, como abominações, médiuns e adivinhos, está lá no texto, que consulta os espíritos dos mortos, bem como outras formas de adivinhação, era abominação na lei de Moisés. Veja também 1 Samuel 15, 23, ele diz: necromancia e outros métodos de adivinhação eram comuns em todo o Antigo Oriente Próximo, e vários textos sobre as adivinhações foram descobertos. A religião bíblica é a única que se conhece que a proíbe. Tais práticas religiosas eram comuns na antiga Canaã, segundo Deuteronômio 18, 10 a 12, e continuaram a ser um problema em toda a monarquia israelita. Ao eliminar os médios, Saul certamente estava tentando ser fiel ao Senhor à sua própria maneira. A palavra hebraica traduzida como médios em 1 Samuel 28, 3 e 9, ob, pode significar, primeiro, o espírito de uma pessoa morta em geral, como no versículo 8. Segundo, necromancia, ou seja, adivinhação por meio de um ob. Ou 3, um médium, ou seja, aquele que pratica necromancia. No versículo 7, uma mulher que seja médium é literalmente uma mulher que tenha um ob. O termo adivinhos, iediom,
e Edione, que sempre aparece com médiuns, é literalmente onis, ciente. Refere-se à prática de necromancia ou a quem a pratica, mas não ao espírito dos mortos. Esta aqui é a ideia dele, né, sobre a prática da necromancia. Os sonhos na verdade, uma consulta aos originais. Aqui você tem que, mais na frente, onde fica vendor, gritou em alta voz. Aqui nós temos os versículos 28 e 11, né? 28 e 11 aqui. Não há descrição das palavras usadas para invocar Samuel dentre os mortos. Talvez o escritor nem quisesse mencionar o ato em si. 28, 12. Gritou em alta voz. Talvez a aparição de Samuel tenha surpreendido a mulher e ela tenha pensado que estava acontecendo algo fora do seu controle. Outra possibilidade é que sua adivinhação anterior e suas adivinhações anteriores haviam invocado apenas imitações demoníacas, falazes do espírito de uma pessoa morta. Mas desta vez ela subitamente percebeu que algo muito mais real estava acontecendo. A Bíblia não diz ao leitor como a mulher percebeu quem era Saul. Talvez o espírito tenha se identificado quando apareceu. Ou seja, a Bíblia de Estudo NAA, da Sociedade Bíblica no Brasil, o editor-chefe Wayne Grudem, um deles, né, está afirmando que era Samuel. Então, esse é o estudo, não é a Bíblia, é o estudo do comentarista. Para os comentaristas da NAA, era Samuel que tinha aparecido para a pitonisa de Endor. Portanto, um erro, uma opinião infeliz, né? Lembrando que aqui é o texto, ninguém está contestando o texto, e aqui é o comentário a respeito do texto. É isto que nós estamos refutando em várias bíblias de estudo aqui, em outras que está correto, diz ser um demônio. Para a NA, então, não, a mulher estaria acostumada a ver espírito se passar por Samuel, mas nesse caso era o próprio Samuel. Agora você pergunta, cadê as referências que provam que era Samuel? Porque o texto está apenas narrando, sem contar com outros motivos que já damos aqui em outros vídeos. Assiste as lives, aí, por exemplo, a live sobre os comentários bíblicos de Champlin sobre este assunto. Um Deus, ela diz que viu deuses. Significa literalmente deuses, pois é um plural de Elohim com uma forma verbal plural. Portanto, não se trata de Deus, que é um nome plural, mas usa um verbo no singular, o Elohim, né? Este termo é usado como referência aos espíritos dos mortos em antigos textos do Oriente Próximo. Os deuses moabitas também podem ter sido os espíritos dos mortos. Saul, no entanto, está interessado em Samuel como pessoa e pergunta sobre sua figura, singular. A capa era uma peça de roupa característica do profeta Samuel. Então, podemos aqui até encerrar o vídeo, né? Porque eles estão afirmando, o comentário está afirmando que era Samuel. Isso não desvirtua a Bíblia, isso não quer dizer que a Bíblia é errada ou que a sociedade bíblica está apoiando o espiritismo, nada disso. É uma opinião do autor e nós estamos apenas mostrando aos irmãos a título de informação. Samuel perguntou a Saul. O caráter é o comentário de 15 a 19. O caráter deste acontecimento há muito é objeto de discussão. Se o espírito realmente era Samuel, ou como a médium pode comandar o espírito do profeta Samuel, agora morto. No que se refere ao narrador, este é de fato o espírito do profeta Samuel, já morto. Ou seja, a Bíblia o comentarista da NAA está afirmando que o narrador estava afirmando que era Samuel. Mas nós que estudamos tipos de linguagem, pessoal, aprendemos isto, não é? Não aprendemos? Será que quando a Bíblia, Deus está perguntando a Satanás lá em Jó capítulo 1, de onde vem Satanás? O narrador diz isso. Será que o narrador também está mostrando um Deus, ou tem a intenção, ou está dizendo que Deus realmente não sabia onde ele estava? Tem coisas, pessoal, que é falta de entendimento
defender estas posições, né? Se o espírito realmente era Samuel ou como a médium pôde comandar o espírito do profeta Samuel. Aí que entra outra questão bíblica, é que os vivos não têm autoridade sobre a vida eterna, apenas quem é pai da eternidade. Então você tem aqui muitos deslizes doutrinários, é como se esquecesse toda. E detalhe, é o pessoal reformado aí que diz que são os dominadores da verdadeira teologia e do conservadorismo teológico das tradições cristãs. Pasmem, né? Pasmem, criticam tanto os pentecostais, né? Perdoe-me, viu? Principalmente, não são todos, são sensacionistas, mas principalmente sensacionistas entre eles, criticam tanto os pentecostais, dizem que nossa doutrina, nossas bases teológicas não são firmes, aí critica os dons espirituais, mas acredita na possibilidade de consulta a mortos. Também não são todos os reformados, mas estou falando de alguns dos maiores nomes da teologia reformada americana. Bom, é lamentável, né? No que se refere ao narrador, então, ele acha que está dizendo ser Samuel. Ele é chamado de Samuel nos versículos 15 a 16. Ele fala tanto quanto falava com Saul em vida. Nestas passagens, Samuel descreve Davi como companheiro e próximo, especialmente de Saul. Ele usa o nome do Senhor 6 vezes e acrescenta a verdadeira profecia de que Saul e os filhos dele morrerão. É difícil pensar que o narrador acreditava que não era uma ilusão encenada pela mulher ou algum espírito demoníaco para enganar Saul. Um espírito maligno não entregaria uma profecia verdadeira ou palavras verdadeiras para Saul, como faz Samuel em 28:16 a 19, diz o comentarista. O fato de que as ações da mulher fizeram Samuel subir está implícito no versículo 15. Porque você foi me perturbar. Portanto, ou seja, será que o narrador estava afirmando que havia possibilidade de perturbação no além? Para começar, pessoal, a ideia do Seol do Antigo Testamento nem é tão clara quanto a visão sobre a vida eterna. Portanto, fossem quais fossem normalmente os espíritos do poder de uma médium, neste caso o Senhor permitiu, ele diz, que ela despertasse o espírito do próprio Samuel. Absurdo. Acho que é uma das piores que a gente viu nesse tema, evidentemente. Evidentemente. Então, observe, né, como as pessoas se deslizam. Primeiro, nós já provamos aqui em lives que não se cumpriu como foi dito. O tal espírito sugere que Samuel, que por exemplo, entre outros casos, que Saul morreria por mão dos filisteus, o que não acontece. Não acontece na mesma data, não acontece da mesma forma, e quem matou Saul foi ele mesmo. Ele suicidou-se. Então o que você percebe? E há textos bíblicos que diz que nenhuma das palavras de Samuel aqui em vida, Deus permitiu cair por terra, porque agora Samuel erraria. Outra coisa, será que depois da morte, o dom de profeta continuava, ou para nós continuista, continua? Evidente que não. Profecias são hoje. Outro motivo, por que o Senhor abriria uma exceção para algo que ele proibiu? Se ele nem queria falar com Saul, através de profeta, nem de Urim e Tumim, que quer dizer luzes e perfeições, e nem através de sorte, nem de sacerdote, nem nenhuma outra forma. Você vê, na mesma ocasião, dias depois, Deus falando, respondendo a Davi sobre a guerra de Ziclac, mas se recusa a falar com Saul. É no mínimo um absurdo defender que aqui era Samuel. Não tem provas bíblicas nem na narração desse texto para tal. É no mínimo não conhecer os tipos de linguagens da Bíblia. Portanto, irmãos, não tem como você chega para um espírita e diz, olha, não é possível, a Bíblia é contra. Aí o espírita vai dizer, mas tem o caso lá de Samuel. Aí você vai dizer, realmente, às vezes Deus permite. Teve um irmão aí que mandou um comentário para mim aí e disse assim, mas é aquele espírito de mentira lá na passagem de Micaías.
é só estudar e você vai descobrir que aquilo foi uma visão, o que não diz respeito a uma realidade. Só que lá é diferente daqui. Aqui é uma adivinhação pela pitonise. E lá é uma visão do Espírito pelo profeta Micaías. Quem conhece a Bíblia a respeito desses aspectos não vai deslizar dessa forma. É evidentemente que aqui tem um literalista, porque o pessoal, desculpa aí, todo respeito meus irmãos reformados, mas o pessoal das teologias reformadas são, infelizmente, literalistas demasiadamente nas suas hermenêuticas. Bom, aí está a opinião da NAA sobre o assunto. Ela afirma que era o profeta Samuel. E você, o que acha? Coloca aí na descrição do nosso vídeo, tá bom? Sobre sua opinião. Pode nos trazer sua opinião, é muito bem-vindo. Divulga nosso canal, nos ajude aí. Ah, seja membro, vem estudar um pouco conosco. Nós também estamos nesta lida de estudo teológico e podemos te ajudar, tá bom? De alguma maneira. Deus abençoe você. Linda essa caixa, né? Bíblia NA é perfeita, é maravilhosa. Perfeita não, é maravilhosa, tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, live ou aula para assinantes do clube aí do botão Seja Membro. Que Deus continue abençoando você. Continue ajudando o nosso canal. Não esquece o joinha, se inscreve. Deus abençoe.